fabricante de máquinas, a gente sempre ouve uma história muito comum no final do ano, né? Que é uma aceleração do mercado. Seja porque o cliente quer gastar aquele budget que ficou acumulado e não quer virar o ano com aquele valor excedente, ou seja porque a gente começa a chegar no final do ano e começa a ter que concluir várias tarefas, né? Mas o que a gente mais ouve, independente do mercado, né, do fabricante de máquina, seja construção civil, máquina para embalagem, qualquer outro segmento, é que geralmente a negociação da máquina ela leva bastante tempo. E aí quando o pessoal compra a máquina, quer a entrega para ontem, né? Então você sai de uma fábrica de máquinas e de repente vira padaria, né? A brincadeira que a gente faz. Então, por mais que a gente está comprando, né, o cliente está comprando um item engenheirado, fabricado sob encomenda, quando ele põe o pedido, ele quer um negócio entregue como se fosse um produto de prateleira. Então, isso a gente começa a ver que no final do ano fica mais acentuado, né, e o prazo de entrega acaba virando um desafio, porque acumula vários desses cenários de forma repetida, né? Legal. E geralmente o fabricante de máquina tem o seu cronograma, né? Então, tem um cronograma para comprar matéria-prima, para comprar as peças, comprar os equipamentos eletrônicos, fazer a montagem dessa máquina, fazer testes e liberação para entregar para o cliente, né? Então, esse cronograma acaba ficando apertado ali no fim do ano. Ele tem menos flexibilidade de continuar, ele tem um fim claro, que é o final do ano ali, né? Exato. Então ele fica apertado. E acho que pro restante do mercado, quem fornece coisas para esse fabricante de máquina, né? Seja componente fabricado sob demanda, seja componentes eletrônicos, como é que isso reflete... Como é que isso reflete nessa diminuição desse cronograma no fim do ano? Qual o impacto como é que esse mercado se comporta nesse fim de ano, onde tem um aumento de demanda por parte do cliente desses fornecedores, e como é que o restante do mercado se comporta? Isso é um grande desafio, né? É claro que a gente vê desafios diferentes desde os itens de máquinas, como por exemplo os componentes de prateleira, né? Itens eletrônicos, etc., que tem uma produção mais em escala, mais distribuída no mundo e etc., e também quando a gente vê os itens usinados, por exemplo, que são feitos sob encomenda ali. E aí dá para puxar também um outro problema, né? Que o item usinado ele depende da matéria-prima. Então, essa concentração e aperto do prazo da cadeia inteira, ele começa no cliente do fabricante de máquina, vai para o fabricante de máquina, que vai para os seus fornecedores. E aí começa no ramo da usinagem. Primeiro na matéria-prima, que tem que chegar rápido, da formato ideal, etc., para depois ir para o fornecedor de usinagem, para aí ele executar a usinagem. Então, o que a gente enxerga geralmente é que fica apertado para todo mundo. A gente ouve o pessoal de usinagem começar a falar em segundo turno, a gente ouve busca de soluções aí para se adequar. Mas final de ano geralmente é um problema, é uma concentração grande de esforço da cadeia inteira, né, da fabricante de máquina. Mas se existe um aumento tão clássico de demanda nessa época, por que as empresas não se preparam para isso, né? Qual que é a dificuldade de planejar um aumento de número de fornecedores, por exemplo, ou planejar fornecedores backup, ou deixar alguma coisa em estoque? Por que você acha que as empresas, sabendo desse aumento típico de demanda, não conseguem se preparar para isso? Pensando no fabricante de máquina, por mais que tenha esse comportamento, no final da história, a gente vive num país com pouca previsibilidade. Então, por mais que a gente sabe que final de ano as coisas ficam mais corridas, a gente olha para alguns anos atrás e a gente passou por várias crises econômicas e realmente talvez esse pico de demanda não estava lá. Então, aí volta para o velho problema do fabricante de máquinas, que é previsão de demanda. Como você faz um item sob encomenda ou engenheirado, você precisa de uma previsão de demanda, só que o mercado compra de acordo com projetos, então não existe essa previsão de demanda, e por mais que existe o conhecimento de final do ano ser apertado,
Na prática, não tem. Acho que falta a segurança do empresário de investir antecipadamente, porque no passado já teve cenários que não chegou esse aumento de demanda, e aí a empresa ficaria alavancada, e ficar alavancada no momento de crise, claramente você está numa situação bem ruim, né? Sim, sim. Tá ruim a voz. E aí a gente teve uma pandemia que colocou bastante pressão na logística internacional, né? Então, quando a gente pensa nesses componentes que são não feitos sob medida, produzidos globalmente, geralmente eletrônicos, controladores, esse aumento do custo de logística, fechamento de portos na época, tudo isso colocou bastante pressão em gerenciar estoques, aumentou bastante o lead time de fabricação de máquina por isso, mas pensando nos itens fabricados sob demanda de fornecimento local, isso é algo que você consegue atacar, porque quando a gente olha para uma rede de fornecedores, imagina que esse fabricante de máquina tem em média o quê? 3, 5? Por aí, 3 a 5, 7 7 fornecedores de fornecedores usinagem. que ele confia, que estão homologados, que trabalham com ele há bastante tempo. Sabendo de um aumento de demanda, esse cara vai colocar tudo isso, todas essas necessidades para esse grupo de fornecedores. Só que esse fornecedor não é exclusivo dele, né? Uhum. Então esse fornecedor atende diversos outros clientes. Se eu tenho um pico de demanda focado em uma área, algum segmento, então imagina fabricantes de máquina para a indústria de alimentos. Todos eles estão vendo um aumento de demanda. Todos eles trabalham com um certo grupo de fornecedores. Se esse fornecedor é dedicado a um grupo específico de clientes, porque ele conhece o tipo de peça, porque ele conhece as necessidades do projeto, se esse segmento todo sobe, esse grupo de fornecedores dedicados sobe também. Então, mesmo você tendo 3, 5, 7 fornecedores, quando você vai levar sua demanda que de fato chegou para o fim do ano para o seu grupo de fornecedores homologados, você tem dificuldade. Como que o nosso serviço hoje da Peer Industry consegue ajudar isso nessa parte de ter mais fornecedores disponíveis para que a gente consiga atender diversos segmentos que estão em alta, né? Como é que você vê isso? Acho que é até legal pontuar antes, né? Desse problema de se eu tenho uma rede de fornecedores, eu sou um fabricante de máquina, tenho lá meus 4 ou 5 fornecedores de usinagem. Por que eu não abro mais? Então acho que eu quero voltar um pouquinho Boa. aí. Primeiro ponto, Por quê? abrir mais é difícil. Custa caro e você sempre tem o dilema de tirar uma foto, né? Você está sabendo que aquele novo fornecedor está trazendo, como ele é naquele momento. Você só vai saber o desempenho dele ao longo do caminho. Sim. Se ele trabalha de uma certa forma, se adequa aos processos, etc. Então, leva tempo, custa caro abrir novos fornecedores. Porém, abrir novos fornecedores requer também distribuir a sua demanda. Então, você vai tirar um pouco de demanda do fornecedor atual. E o que a gente vê é, geralmente, essa preocupação por ser relevante. O fabricante de máquina quer ser relevante para o fornecedor de usinagem. Então, em muitos casos, né, como que você mantém um fornecedor próximo de você durante o ano todo? Você precisa dar trabalho para ele o tempo todo. É o que a gente chama de alimentar várias bocas. Alimentar várias bocas, exatamente. Então, se você precisa fazer isso com um número maior de fornecedores, você acaba sendo menos relevante para os seus atuais, porque o seu volume com eles vai cair. Então, assim, tem um balanço complicado aí, né? Bem complicado. Então, assim, se antecipar e abrir novos fornecedores para distribuir a demanda quando chegar, tem o desafio de manter eles ativos, né, interessados em você até esse momento. Então, basicamente é o que a gente sempre fala, é um problema de equalizar oferta e demanda o tempo inteiro. No nosso caso, como é que a Peer consegue ajudar isso? Os fornecedores que trabalham com a Peer, são homologados na nossa rede, eles têm a Peer como uma receita adicional.
Então, eles trabalham com seus clientes, né? E tem a demanda que a peer oferta é algo adicional para ele. Então, quando ele está vazio, ele vai lá, pega uma demanda já precificada, com matéria-prima já fornecida pela peer, etc. Simplesmente pega com pouco trabalho, usina e devolve, né? E recebe o pagamento dele. Então, a gente consegue, com esse mecanismo, distribuir de forma mais eficiente, sem a relação de dependência, sem a relação de relevância, e acaba ficando uma forma mais simples de distribuir a demanda em momentos de pico ou de baixa. Outra coisa que você comentou são os micro nichos, né? Então, um fabricante de máquinas de um certo nicho, ele eventualmente tem fornecedores que trabalham com seus concorrentes, pela afinidade de material, porque as pessoas já transitaram entre essas fabricantes de máquina. Acho que um exemplo clássico aí que todo mundo vai entender, é o automotivo, né? Sim. O cara que é fornecedor da indústria automotiva, ele tem uma série de certificações, ele tem uma série de conhecimentos específicos dessa área, então ele vai trabalhar muito com clientes desse tipo. Trocar de nicho de cliente para esse fornecedor é muito trabalhoso. Aeronáutico, linha branca, e a indústria de alimentos ou indústria de bebidas, por exemplo, entra nesse pacote. Né? Tanto porque a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender como que a empresa de usinagem surgiu e como ela buscou seus clientes. Então, geralmente, uma empresa de usinagem aqui no Brasil, ela foi fundada por uma pessoa que trabalhava na usinagem de uma grande empresa, eventualmente saiu, viu uma oportunidade de negócio, comprou lá um torno, um centro de usinagem e começou a fornecer. Então, são pessoas técnicas que saíram de empresas maiores em grande maioria. E como que foi o movimento de desenvolvimento de clientes dessas empresas, né? Basicamente, as relações que ele tinha quando trabalhava nessa empresa é a primeira porta. Então, ele saiu de uma empresa X, montou a usinagem e bate na empresa X para vender a usinagem para eles. Justo. Depois, local. Ele começa a procurar clientes por perto, porque a prospecção de clientes tradicional, ela é feita localmente. Então, você conhece uma pessoa que trabalha naquela empresa, que vai apresentar para um fornecedor, etc. Então, acaba que o nicho desse fornecedor, ele é limitado por segmento e por região. E aí a gente começa a ver isso, né? Empresas querendo diversificar, fornecedores de usinagem querendo diversificar a carteira. Menos minha região, menos tal segmento e mais abrir a cabeça, né? Abrir a oportunidade. Só que você não tem rede de relacionamento, você não conhece o tipo de produto, você não conhece os materiais, você não conhece eventualmente as ferramentas, etc. Então, por mais que a usinagem ela é horizontal, é difícil você abrir um novo mercado. Então, você pensa, né? E aí acaba sendo até desproporcional o custo necessário, investimento para abrir um novo mercado. Então, vamos supor que um fornecedor de usinagem, como você falou, atende automotivo, já tem as suas certificações, etc. E de repente quer atender o mercado de fabricante de máquina para alimentos. Ele não está nesse meio. Então, ele vai ter que desenvolver estratégia comercial, vai ter que investir em prospecção, em marketing, etc. Isso sem falar de aprender a lidar com essa cadeia, que ela é diferente, né? Cada cadeia tem sua particularidade, do ponto de vista comercial e técnico. Então, fazer isso do jeito tradicional é difícil, porque não tem uma pessoa dedicada para isso. Então, é muito difícil uma empresa de usinagem contratar uma pessoa de novos negócios, igual a gente vê em empresas maiores, que vai desenvolver um novo nicho. Por quê? Porque não dá tempo, não é o foco e custa caro.